pergunta que nos cabe agora é o que faz a gente, nós, pessoas comuns, o que faz a gente decidir tão mal? O drama da decisão é um drama recorrente, tanto na vida pessoal. Tantas pessoas consultam até os astros, né? Consultam gurus, né? Para poder tomar decisões. Mas no ambiente empresarial também, né? Existem empresas, né, consultorias e mais consultorias, e especialistas e coaches destinados ao quê? A nos ajudar a tomar decisões. Tomar decisão é algo realmente muito difícil, muito complicado. E o índice realmente de erros em decisões ele é alto e pode comprometer tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. Um exemplo de como isso funciona na prática, pelo menos no ambiente corporativo, até um grande exemplo para que nós possamos entender como isso funciona tanto no macro quanto no micro, é o acidente nuclear na usina nuclear de Fukushima, em 2011, no Japão. Foi um acidente, teve um terremoto seguido de um maremoto que acabou comprometendo as instalações da usina e provocando um vazamento. Foi algo absolutamente inusitado para os engenheiros e todos os especialistas da usina nuclear de Fukushima. Todos eles jamais, né, todos os cenários, todos eles com alto nível de formação, um excelente nível de treinamento, programa de crise, programas né, de cenários, etc. E nenhum deles chegou a prever que aquele acidente poderia ocorrer. E foi justamente essa, vamos dizer, essa soberba que acabou fazendo com que aquele acidente tivesse uma repercussão tão grande e demorasse até um tempo para ser, felizmente, debelado sem consequências mais graves. O que isso acontece na prática? O que isso demonstra na prática? Demonstra aquilo que nós já citamos aqui, um especialista, o Nassim Taleb, que ele nos avisa de que os cisnes negros, ou seja, muita gente achava no passado que cisne negro não existia, mas eles existem. Então, essa é uma metáfora que o Nassim Taleb usa para mostrar o quê? Para mostrar que nós devemos estar atentos justamente aos cisnes negros, porque são eles que podem comprometer a nossa vida, comprometer a nossa empresa, comprometer a nossa nação, nosso país, etc. São esses cisnes negros que nós devemos prestar atenção. E foi justamente isso que os técnicos da usina nuclear de Fukushima não se atentaram. E isso acontece muito com experts. Experts acreditam que eles já têm toda a informação sobre um determinado assunto, e por ter toda essa informação sobre determinado assunto, eles cravam lá o que pode ou não pode acontecer. Isso é lacuna do conhecimento. Lacuna do conhecimento é o que eu acho que eu sei e que, na verdade, né, mas que, na verdade, desconheço o que realmente eu não sei. É o que eu acho que os outros sabem, mas que eles, na verdade, desconhecem que eles também não sabem. Então, você imagina ainda num ambiente de alta complexidade, com diversos especialistas, como na usina nuclear de Fukushima, cada um confiando na sua expertise, no engenheiro nuclear, no engenheiro químico, no engenheiro civil, todos eles das suas especialidades, confrontando hipóteses diferentes, como aquilo, esses diferentes níveis de conhecimento acabaram gerando diferentes lacunas de conhecimento, que fez com que nenhum deles fosse capaz de prever aquele acidente que efetivamente acabou acontecendo na usina. Existe um psicólogo, Gary Klein, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala das falsas expertises. Essas falsas expertises é que levam essas decisões pobres, essas decisões principalmente em ambientes críticos. Ambientes como usinas nucleares, ambientes como emergências hospitalares, ambientes como operações militares. Né? Esse acúmulo de experts em situações críticas e de alta pressão faz com que não se preveja os cenários menos prováveis e faz com que nós baixemos a guarda, não nos atentemos para aquilo que nós não sabemos, para que nós não façamos aquela pergunta, o que eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei, que faz com que eu possa fazer uma análise diferente e prever um cenário que até então era inimaginável. Esse é o desafio da lacuna do conhecimento para qualquer uma
das nossas decisões do nosso dia a dia. Claro que tem decisões de maior ou menor impacto, mas principalmente nas decisões de maior impacto, inclusive para a nossa vida pessoal, nós temos que fazer esse tipo de pergunta, nós temos que ter esse nível de pensamento. Né? É, existem também percepções, diferenças, né, de alguns psicólogos chamam, quando nós não conseguimos compreender, nós estamos recebendo um nível alto de informações e nós não conseguimos processar aquilo, não conseguimos fazer aquela quantidade de informações fazer sentido, isso acaba criando algo que eles chamam de uma heurística emocional, ou seja, a gente procura histórias fáceis, mitos, é, falsas leis, metáforas para tentar explicar esse fenômeno complexo, o que leva também a decisões equivocadas. Então, na verdade, o que nós devemos atentar? Quais são os modelos que nós devemos prestar atenção para evitar que a lacuna do conhecimento nos leve a tomar decisões ruins na nossa vida particular, nas nossas empresas, nos nossos negócios, até mesmo como gestores públicos, decisões que possam afetar nossos países, na geopolítica. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro de tudo, né, é a falta de modelos explicativos. A falta, quando você não tem modelos explicativos capazes de fazer um filtro daquela quantidade de informações que você está recebendo para que elas façam sentido, você perde a capacidade de tomar uma decisão. Aí, mais informação é ruim. Mais informação é mais confusão. Não adianta você ir atrás de mais dados enquanto você não tiver um modelo, uma estrutura de conhecimento que possa abarcar aquela quantidade de dados e fazer com que aqueles dados façam sentido, de modo que você possa tomar uma decisão. Os ambientes altamente complexos. É... Walter Lippmann, que foi um jornalista, um comunicador famoso dos Estados Unidos, ele foi um dos primeiros a identificar essa questão da lacuna do conhecimento. Ele falava que isso era muito comum, porque a sociedade moderna estava ficando cada vez mais complicada, mais difícil de entender, muitas especialidades, ninguém domina todas as coisas, ninguém consegue mais fazer uma coisa sozinho. Então, você imagina, né, no modelo de fábrica, onde cada linha de montagem tem a sua própria especialidade, enquanto um coloca as portas, outro coloca as rodas, outro coloca o capô de um carro. Então, ninguém domina mais como fazer um carro por inteiro. E isso para todas as áreas de conhecimento, né? Isso foi se ampliando. Então, isso faz com que as pessoas procurem modelos externos que lhe expliquem, que deem sentido para as coisas. E entre esses modelos externos, Walter Lippmann considerava que a mídia e os governos eram os dois, vamos dizer assim, elementos fundadores para o fornecimento desses modelos de explicação da realidade. A mídia mostrava, olha, você deve pensar assim sobre isso, porque é assim que funciona. Ou as autoridades, você deve compreender as coisas como assim que elas são. Então, é por isso que as pessoas olham muito para as autoridades e olham muito para a mídia para buscar o quê? Buscar o sentido para aqueles fatos, para buscar o sentido para aquelas informações. Nessa mesma linha, o Noam Chomsky ele vai mais longe. Né? O Noam Chomsky ele acha que, na verdade, tanto a mídia quanto as autoridades manipulam os dados, manipulam os fatos, manipulam as opiniões e informações, de modo a fazer da lacuna do conhecimento um instrumento de poder. Noam Chomsky, diferente de Walter Lippmann, não é simplesmente que as pessoas buscavam um sentido no governo, na mídia. Ele falava, na contramão, a mídia e o governo também buscavam a população para manipular a opinião que elas teriam sobre aquela informação, sobre aqueles dados que estavam acontecendo. E isso faz com que nós tomemos decisões equivocadas, porque estamos sendo manipulados, ou estamos seguindo uma visão externa nossa, como a da mídia ou das autoridades, ou porque não temos um elemento, uma estrutura boa de compreensão da realidade. E tudo isso ficou ainda mais complicado com o surgimento, com a digitalização da economia e com o surgimento do famoso algoritmo. O algoritmo que decide aquilo que nós vamos ver
nos nossos celulares, nos nossos computadores, na nossa rede, nos nossos aparelhos de televisão, nos nossos tablets. O algoritmo decide aquilo que nós vamos ver. E esse algoritmo acaba fazendo o quê? Criando câmaras de eco, ou seja, ele tende a me mostrar coisas que eu já gosto. Ele tende a me mostrar opiniões que eu já gosto. Ele tende a me mostrar notícias que eu já gosto. Por isso que alguns especialistas chamam isso de câmaras de eco. Isso que cria polarização, grupos separados que pensam só de um jeito na sociedade. Isso que faz com que você tenha teorias da conspiração, etc., na visão desses cientistas da comunicação. E, por fim, né, nós temos também um outro elemento, né, que a digitalização trouxe, que é esse overload, esse information overload, que fez com que nós tivéssemos hoje uma sobrecarga cognitiva. Nós assistimos tanta coisa, ouvimos tanta coisa, lemos tanta coisa, que nós chegamos a conclusão, nós sabemos sobre isso. A falsa percepção. Lembra-se? A lacuna do conhecimento é aquela a falsa confiança percebida, que é diferente da competência real que nós temos para lidar com as coisas. Tanto a nossa falsa confiança, quanto a falsa confiança que nós depositamos nos nossos interlocutores. Aí nossos interlocutores, às vezes até a mídia, às vezes até as autoridades, não são tão competentes para nos fornecer explicação ou direções sobre um determinado assunto para que nós possamos tomar decisões assim mais confiáveis. E isso faz com que nós tomemos decisões, às vezes, sempre tão equivocadas.